professora Érica. Olá, estudante nota 10. Hoje eu vou explicar para você conjuntos numéricos de forma rápida e prática. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com o maior número possível de amigos seus. Se não for inscrito ainda neste canal, inscreva-se. Vamos à prática. Eu tenho aqui esse esquema. O N está representando o conjunto dos números naturais, o Z está representando o conjunto dos números inteiros, o Q está representando o conjunto dos números racionais, o I está representando o conjunto dos números irracionais e o R está representando o conjunto dos números reais. Observe que o conjunto dos números naturais está inserido dentro do conjunto dos números inteiros, ou seja, todo número natural é um número inteiro. O conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros está inserido dentro do conjunto dos números racionais, ou seja, todo número natural e todo número inteiro também é um número racional. Observe que aqui eu tenho o conjunto dos números irracionais que está isolado. Por que ele está isolado? Porque ele não está inserido nem no conjunto dos números naturais, nem no conjunto dos números inteiros, nem no conjunto dos números racionais. Aqui eu tenho o conjunto dos números reais. Quem faz parte do conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais é formado pela junção do conjunto dos números racionais mais o conjunto dos números irracionais. Agora eu vou mostrar para você detalhadamente quais são os números que fazem parte de cada um desses conjuntos numéricos. Temos aqui o conjunto dos números naturais. Você pode se perguntar: professora, quem são os números que fazem parte do conjunto dos números naturais? Imagine que você está em uma sala de aula, vai abrir o seu estojo para pegar um lápis para responder uma determinada atividade. Quando você abriu o seu estojo, percebeu que esqueceu o seu lápis. Se você esqueceu o seu lápis, você tem 0 lápis naquele estojo. Então você diz: como eu esqueci meu lápis, eu vou responder de caneta. No seu estojo você pode ter 1, 2, 3, várias canetas. Você nunca diz que você vai pegar uma caneta e meia, 2 canetas e meia. Então, o conjunto dos números naturais, ele começa a partir do 0 e ele vai avançando, crescendo de forma infinita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, reticência, porque ele é infinito, não tem fim. Nós temos aqui esse subconjunto dos números naturais. Sempre que você vê N com esse asterisco, significa o subconjunto dos números naturais não nulos. O que é que significa isso, professora? Significa que quando eu tenho o subconjunto dos números naturais não nulos, o 0 não vai fazer parte. Então, aqui vai começar a partir do 1. 1, 2, 3, 4, 5, reticência, porque ele é infinito. Agora, nós vamos estudar o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Imagine que eu tenho aqui uma reta real. Ela começa a partir do 0. À direita eu tenho os números positivos, à esquerda eu tenho os números negativos. Então, à direita do 0 eu tenho aqui o número 1. Qual o número que é simétrico a 1? Menos 1. Simétrico é o mesmo que oposto. Se eu tenho aqui o 2, o simétrico dele é menos 2. Os números inteiros, assim como os números naturais, eles crescem de forma infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda. Por que que eles crescem de forma infinita, tanto para a direita como para a esquerda? Porque o conjunto dos números inteiros, como eu falei anteriormente, ele é formado por todos os números naturais que começam
a partir do zero e vai avançando, crescendo de forma infinita. Além disso, faz parte os números negativos, que também vão avançando, diminuindo de forma infinita. Então, aqui os números inteiros são representados como eu representei aqui nessa reta real. Ele cresce de forma infinita para a esquerda. Então, aqui menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E aqui ele cresce também de forma infinita para a direita. Agora nós temos os subconjuntos dos números inteiros. Nós temos os inteiros não nulos. O que significa? Significa que eu vou excluir o zero. Sempre que tiver esse asterisco, nós temos que excluir o zero. Então, aqui vai ficar reticência, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, reticência. Agora aqui nós temos os inteiros não negativos. Quem faz parte desse conjunto? Quem vai fazer parte desse conjunto são todos os números positivos, mas também eu vou incluir o zero. Então, aqui será 0, 1, 2, 3, 4, 5, reticência. Nós temos aqui os inteiros positivos. Quem vai fazer parte deste conjunto? Todos os números positivos, só que, como apareceu aqui esse asterisco, eu vou excluir o zero. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, reticência. Temos aqui os inteiros não positivos. Quem vai fazer parte desse conjunto? Todos os números negativos, mas também eu vou incluir o zero. Será 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, reticência. Por quê? Os números negativos, eles vão avançando, diminuindo, né? Os positivos, eles vão avançando, crescendo. Agora aqui nós temos os inteiros negativos. Quem faz parte deste conjunto? Somente os números negativos, porque observe que eu tenho esse asterisco. Sempre que eu tenho esse asterisco, eu vou excluir o zero. Então, aqui será menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, reticência. Agora, nós vamos estudar o conjunto dos números racionais. Quem faz parte do conjunto dos números racionais? Todo número natural, por exemplo. O número 2 faz parte dos racionais, ele é tanto natural quanto racional. Conjunto dos números inteiros está inserido dentro do conjunto dos números racionais. Por exemplo, o menos 1 é um número inteiro. Além do conjunto dos números naturais, que aqui eu coloquei apenas um número representando o número 2, conjunto dos números inteiros, que eu representei aqui apenas o menos 1. Quem mais faz parte do conjunto dos números racionais? Todo número que pode ser escrito na forma de fração, por exemplo, 2/5. Os decimais finitos, como por exemplo, 1,21. Quem mais faz parte do conjunto dos números racionais? Os decimais infinitos periódicos, como por exemplo, se eu tiver aqui 1,41, reticência, aqui eu tenho o quê? Tenho um decimal infinito periódico, que é popularmente conhecido como as dízimas periódicas. Só lembrando, se você não assistiu o meu vídeo anterior, onde eu expliquei detalhadamente dízimas periódicas simples e compostas, eu estou deixando aqui no card, também na descrição do vídeo, para você clicar e assistir. Agora, nós vamos ver quais são os subconjuntos dos números racionais, que aqui eu esqueci de colocar o nome racionais.
O primeiro subconjunto é os racionais não nulos. Quem que vai fazer parte deste conjunto? Será x pertencente aos reais, tal que o x ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Tem esse asterisco, então eu vou excluir o zero. Tenho aqui os racionais não negativos. Quem vai fazer parte deste conjunto? Todos os números que são positivos, incluindo o zero. Aqui no caso será x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser maior ou igual a zero. Temos aqui os racionais positivos. Quem vai fazer parte desse conjunto? Todos os números positivos, excluindo o zero. No anterior, que eram os racionais não negativos, nós incluímos o zero. Agora, quando é os racionais positivos, sempre que tiver esse asterisco, o que a gente faz? Exclui o zero. Então, aqui será x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser maior que zero. Temos aqui os racionais não positivos. Quem vai fazer parte deste conjunto? Todos os números negativos, só que também eu vou incluir o zero. Aqui será x pertencente aos reais, tal que o x ele é menor ou igual a zero. Como não tem o asterisco, inclui o zero. E por último, nós temos os racionais negativos. Quem vai fazer parte desse conjunto? Apenas os números negativos. Como apareceu o asterisco, o que eu faço? Eu vou excluir o zero. Será x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser menor que zero. Agora nós vamos estudar o conjunto dos números irracionais, representado pela letra I. Quais são os números que fazem parte do conjunto dos números irracionais? São os números que eu não posso colocar na forma de fração e também são números decimais que eles, na parte decimal, não formam um período, ou seja, a parte decimal não se repete. Possui vários números de forma aleatória. Um desses exemplos eu posso citar o π, que o π ele é aproximadamente 3,14, só que ele não para aqui. Depois disso aqui tem o 15, o 92 e aqui são vários números. Temos também a raiz de 2, que a raiz de 2 ela é igual a 1,41, 42 e possui vários números, ou seja, não possui uma repetição, não é uma dízima periódica. Quando é uma dízima periódica, está classificado no conjunto dos números racionais. Se eu tiver, por exemplo, esse número 1,42, 43, 58 e um número decimal de forma infinita. Tudo isso faz parte de quê? Do conjunto dos números irracionais e ele não possui subconjunto. Agora nós vamos estudar o conjunto dos números reais. Por quem é formado? O conjunto dos números reais é formado pela junção dos racionais mais os irracionais. Nós temos alguns subconjuntos dos números reais. Temos os reais não nulo aqui. Eu tenho que excluir o quê? O zero. Quem está dentro deste subconjunto? Será x pertencente aos reais, tal que o x ele tem que ser diferente de zero. O zero não pode estar aí. Temos aqui os reais não negativos, ou seja, eu vou incluir o zero e todos os números positivos, que será x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser maior ou igual a zero. Temos os reais positivos. Neste caso, eu vou ter todos os números positivos, mas eu vou excluir o zero. Aqui será
x pertencente aos reais está o quê? O x é maior que zero. Temos aqui os reais não positivos. Quem vai fazer parte dele? Todos os números negativos, mas também eu vou incluir o zero. Será x pertencente aos reais tal que o x é menor ou igual a zero. E por último, nós temos os reais negativos. Quem vai fazer parte dele? Todos os números negativos, mas vou excluir o zero. Será x pertencente aos reais tal que o x é menor que zero. Agora nós vamos fazer alguns exercícios que envolvem os conjuntos numéricos. Temos aqui essa primeira pergunta. Quais os números naturais no intervalo x pertencente, aí aqui eu tenho este intervalo real aberto em menos 2 e fechado em menos 5. Professora, eu não estou entendendo. Não entendeu? Eu vou explicar detalhadamente, fique atento. Quando se trata de intervalo real aberto e fechado, eu tenho que observar o seguinte: esse colchete, ele está para fora. Se ele está para fora, esse intervalo aqui real, ele é aberto em menos 2. Mas o que é que significa isso, professora Érica? Significa que a minha bolinha na reta numérica, ela vai estar aberta, ou seja, ela não vai incluir o menos 2. E o intervalo real, ele está fechado em 5, ou seja, o colchete está para dentro. Quando ele é um intervalo real fechado, a minha bolinha em uma reta, ela vai estar o quê? Fechado. O que significa isso, professora Érica? Significa que vai entrar o 5 no resultado. Então, imagine que eu tenho aqui a minha reta. Esse intervalo, o colchete para fora, é um intervalo aberto. Aberto onde? Em menos 2, ou seja, a minha bolinha vai estar aberta em menos 2. E o colchete para dentro representa o quê? Um intervalo fechado, ou seja, a minha bolinha vai estar pintada em 5, ou seja, eu vou incluir o 5. Ele quer saber quais os números naturais nesse intervalo que vai de menos 2 a 5. Eu tenho que lembrar de um detalhe. Quais são os números que fazem parte do conjunto dos números naturais? O conjunto dos números naturais, ele começa a partir do zero e vai avançando, crescendo. No conjunto dos números naturais, eu não tenho números negativos. Por exemplo, aqui nesse resultado, quais são os números naturais que vai estar nesse intervalo, onde eles são maior que menos 2 e menor ou igual a 5. Os números naturais serão a partir do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mas você pode estar se perguntando, professora, mas a senhora falou que o conjunto dos números naturais, eles são infinitos, ou seja, ele não tem fim. Por que que aqui a senhora colocou sendo finito? Porque aqui eu tenho um intervalo real, aberto e fechado. Nesse caso, ele também vai ter os números definidos de forma finita. Qual é mesmo os números que fazem parte dos conjuntos naturais nesse intervalo? Ele vai do 0 até o 5. Vamos para o segundo exemplo. Quais os números inteiros no intervalo x pertencente? Observe que eu tenho um intervalo fechado. Por que que eu sei que é fechado? Porque o colchete está para dentro. Ele é fechado em menos 3, ou seja, vai incluir o menos 3. E ele é aberto em 6. Como é que eu sei? Porque o colchete ele está
para fora. Então, eu não vou incluir o 6 no resultado. Quais são os números que vão fazer parte do conjunto dos números inteiros nesse intervalo? Para eu não me perder, eu gosto de fazer a reta. Então, eu sei que na reta ela está fechada em -3, sempre que a bolinha for pintada, eu vou incluir o número. E ela está aberta em 6. Quais são os números nesse intervalo que vai fazer parte do conjunto dos números inteiros? Será -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Não vou incluir o 6. Temos a pergunta de número 3. Sobre os números reais, podemos afirmar que todo número racional é um número real? Sim, o conjunto dos números racionais está inserido dentro do conjunto dos números reais. Então, a afirmativa 1 é verdade. 2. Nem todo número irracional é um número real? É verdade ou falso? É falso porque o conjunto dos números reais é formado pela junção dos racionais mais os irracionais, ou seja, todo número irracional também é real. A afirmativa 2 é falsa porque ele disse que nem todo número irracional é real. A alternativa 3. Todo número natural é um número real? Verdade, porque o número natural, ele é natural, inteiro, racional e real. A alternativa 3 também. A opção 3 também é verdade. Aqui diz o seguinte, marque a alternativa correta. Letra A, somente a afirmativa 1 é falsa? Está errada, porque a afirmativa 1 é verdade. Letra B, somente a afirmativa 2 é falsa? Está correta, porque a alternativa 1 e a alternativa 3 é verdade. Então, aqui a correta é a letra B. Mas eu vou terminar de ler o restante das questões. Letra C, somente a afirmativa 3 é falsa? Está errada, porque a alternativa 3 ela é verdade. Letra D, todas as afirmativas são verdadeiras? Está errada. Por que está errada? Porque a afirmativa 2 ela é falsa. O último exercício diz assim, o número 3,17, o 17 repetindo de forma infinita é, letra A, uma dízima periódica que pertence ao conjunto dos números irracionais? Está correta ou está errada? Está errada. Por que, professora Érica, que está errada? Aqui nós realmente temos uma dízima periódica, mas a alternativa A está errada porque a dízima periódica ela não faz parte do conjunto dos números irracionais, ela faz parte do conjunto dos números racionais. Letra B, uma dízima não periódica que pertence ao conjunto dos números irracionais está correta ou está errada? Está errada, porque nós temos uma dízima periódica e na letra B disse que nós temos uma dízima não periódica. Letra C, uma dízima periódica que pertence ao conjunto dos números racionais? Verdade, a correta é a letra C. Mas eu vou ler a letra D e falar por que ela está errada. Letra D, uma dízima periódica que não pertence ao conjunto dos números reais. Por que a letra D está errada? Porque ele diz que a dízima periódica não pertence ao conjunto dos números reais e nós sabemos que a dízima periódica está inserida no conjunto dos números racionais.
todo número racional também é real, por isso que a letra D está errada. Ficou claro esse conteúdo para você? Se ficou claro, deixe nos comentários, fique ligadinho no nosso canal, pois semanalmente temos conteúdos novos. Tchau, tchau!